que vale para Deus? Né? Porque essa é uma boa pergunta, né? Vamos então dar uma analisada, né? Vocês sabem qual que é a primeira coisa que Deus espera da gente? Qual que é a coisa que Ele mais quer? É a proximidade com Ele. Gente, é sempre importantíssimo que a gente se lembre que Deus é nosso Pai. Quando Jesus, né, quando perguntaram a Jesus como é que a gente faz para orar, e Jesus foi ensinar então, e aquele trecho conhecido como Pai Nosso, a primeira palavra que ele fala é Pai. Em algumas línguas é a segunda, mas assim, a primeira coisa que ele quer que você se lembre é que Deus é teu Pai. Nem tudo que acontece é da vontade de Deus. Né? Porque existe esse mito de que tudo que acontece é da vontade de Deus. Acontece aquela desgraça. Mas fica tranquila que foi da vontade de Deus. Foi nada. Não foi, não. Não significa que Deus não quer que você deixe com que Ele faça desse limão uma limonada na tua vida e que você tenha uma atitude excelente mesmo mediante as situações ruins que Ele não queria que acontecesse. Mas, não, nem tudo que acontece é da vontade de Deus e a grande prova disso, qual que é? São duas. Uma é que se tudo fosse da vontade de Deus, ninguém pecava, né? Ou será que Deus quer que a gente não pecar? Ele não quer que a gente peque. E a segunda coisa é que o próprio Jesus, né, no Pai Nosso, ele fala, né, para a gente pedir para que as coisas aconteçam aqui na Terra como elas acontecem no céu. Por quê? Aqui na Terra acontece de tudo, coisas que agradam a Deus, coisas que desagradam. Lá no céu, não. Tudo acontece de acordo com a vontade dele. Por isso que a gente sempre deve pedir nas nossas orações, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, porque a vontade dele é perfeita. Né? Aqui na Terra a gente não sabe o que vai acontecer. A primeira coisa que Deus quer então é proximidade com você, ou seja, você pecou, você errou, ou você está vivendo uma vida super, né, super fazendo as coisas que Deus quer, Ele quer sempre estar próximo de você, entendeu? Assim como nós com os nossos filhos. Né? Alguém aqui quando o filho erra, vira para ele e fala assim, eu posso falar, some daqui, nunca mais quero te ver na tua vida? Não, você fala, filho, você fica chateado, você não gosta, mas você quer que ele continue perto de você, você não quer perder aquela proximidade com o teu filho. Essa proximidade com Deus é justamente oração, né? E que a gente ore com um coração bem sincero, né? Que a gente realmente esteja com todo o nosso coração falando com Ele, né? Não é aquela coisa, para nós estar santificado seja vossa. Não, isso não adianta nada. Né? Vocês já imaginaram um filho ligando e falando, mãe, tudo bem, como é que você está? Eu estou bem. Vocês já imaginaram um filho que faz? Mas é isso, uma pessoa que ora, né, dessa maneira, sem pensar no que ela está falando, ela está fazendo isso e não é o que Deus quer da gente. Ele quer que você esteja lá com todo o teu coração, né? Que você pergunte para Ele o que Ele acha das coisas, né? Que você fale o que você quer, né? Que você esteja junto com Ele, né? Próxima dele. Né? Outra coisa que vale muito para Deus, que Ele quer demais, né? E que é a nossa maior prova de que a gente ama a Deus é a nossa obediência. Para a gente ter uma vida de muito sucesso, a gente precisa ter uma vida de muita obediência. Outra coisa, né, que Deus quer da gente é um coração bondoso, né? É lógico que a gente precisa de um coração bondoso. Não que isso seja uma grande novidade, né? Quando a gente fala de cristianismo, você não precisa ser um gênio para saber que Deus quer que você tenha um coração bondoso. Mas muitas vezes a gente vai se perdendo em tantas coisas, né? Não, eu tô indo para a igreja, eu tô fazendo não sei o quê, né? Não sei o quê. E que a gente perde o nosso coração bondoso de parar, de ter essa atitude do bom samaritano, de falar, peraí, né? Eu tô aqui com pressa, eu tô cheio das coisas, não sei o quê, mas eu preciso parar para ajudar essa pessoa. Eu preciso parar para atender essa necessidade que ela tá me dando. Outra coisa é um coração grato. Deus quer que a gente tenha gratidão, né? Eu falo que a gratidão é a mãe da felicidade. Né? E a ingratidão também é a mãe da infelicidade. Né? Você quer ser feliz, né? Esteja sempre no modo bênção. Né? A gente tem que entender que a gente precisa ser uma bênção. E ser uma bênção, às vezes, é dar um sorriso, ser uma bênção é fazer um elogio sincero, ser uma bênção é ajudar em coisas maiores. Mas né? sempre pensando nisso. Um coração humilde também. Muitas vezes a gente acha que porque a gente está vivendo uma vida muito certinha, a gente perde essa noção de humildade, né? Então tem a parábola do fariseu e do cobrador de impostos e nessa parábola Jesus fala, né, que o fariseu, que era um cara
tudo certinho, ele fazia tudo certinho, ele vira e fala: Senhor, muito obrigada, porque eu dou a 10ª parte de tudo que eu ganho, porque eu faço jejum 2 vezes por semana, porque eu isso, porque eu aquilo, e aquela lista completíssima, né? Ele fala: ainda bem, ó, me abençoa porque eu não seja que nem esse cobrador de impostos aí, essa porcaria. O cobrador de impostos, né, que era, na época, a escória da humanidade, a humanidade tinha o cobrador de impostos como a escória, né, mas para Jesus era mais os fariseus, a escória da humanidade, que eram os líderes religiosos, que eram extremamente hipócritas. E o cobrador de impostos, né, orando lá no cantinho, ele nem olhava para cima e falava: Senhor, não está nem dando para olhar para cima, me perdoa. E Jesus falou, ele falou assim: olha, esse aqui foi mais satisfeito por acaso do que aquele. Então ele tá falando, tipo, cuidado para você que se acha um cristão muito incrível, porque na verdade você precisa ter um coração humilde. Você não é tão incrível assim, né? Todo mundo precisa de um coração humilde para poder aprender, né? Quando Jesus falou: eu vim para os doentes, e não para aqueles que estão sãos, ele quis dizer: eu vim para aquelas pessoas que minimamente admitem que estão doentes, ou seja, minimamente admitem que são pecadoras. Para quem nem isso admite, não dá nem para começar, né? Que nem médico. Você não vai até o médico se você acha que você está são, né? Você tem que admitir que você está doente, né? Outra coisa que Deus também espera da gente é que a gente peça perdão, né? A gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados, nomeando os nossos pecados. Senhor, me perdoa porque ontem eu falei de um jeito com meu marido que não foi legal, né? Ele quer que a gente nomeie. Não adianta perdoar as nossas ofensas assim que a nossa perdoa. Não adianta, porque é a mesma coisa que a gente chegar para alguém e falar, né? Me desculpa aí. Desculpa por quê? Não, sei lá, de repente eu te fiz alguma coisa, né? Quer dizer, é lógico, a pessoa está zero arrependida, né? E Deus só perdoa os pecados que a gente se arrependeu. Se a gente não se arrependeu, né? Ele não fala, menciona quais são os pecados que você cometeu. Ele fala para a gente se arrepender, né? Outra coisa, a gente deve perdoar as pessoas, né? A gente precisa perdoar as pessoas. Isso é uma coisa que agrada demais a Deus, né? Mas você precisa ver o que me fez. Sim, precisa ver o que fez, né? Mas mesmo assim, Deus não está nem aí. Ele não quer que você fique com falta de perdão, porque isso vai gerar um peso no teu coração e vai ser muito ruim para você, né? Isso faz mal para a tua saúde mental, para a tua saúde física. É por isso que Deus quer que a gente perdoe e que você persista. Às vezes você está orando por uma coisa, Deus quer que a gente persista. Isso é importante. Não é porque a tua oração não foi respondida de primeira que então, né, você vai desistir. Não, Deus ama a persistência e Ele espera isso da gente.